Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de janeiro a maio de 2023, o Disque 100 registrou aumento de 87% das violações de direitos humanos contra pessoas com 60 anos ou mais em relação ao mesmo período do ano anterior. Para conversar conosco sobre a campanha Junho Violeta e a conscientização da população sobre a importância do combate à violência contra os idosos, recebemos no Vitalidade, que começa agora, a neuropsicóloga e doutoranda em Ciências da Reabilitação Neurológica, Lidiane Klein. Lidiane, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Câmara hoje para falar sobre esse assunto tão importante, né? Muito obrigada, eu que agradeço o convite e o espaço para a gente poder estar falando sobre um tema que é de extrema relevância. Dia 15 de junho, então, marca o Dia Mundial, né, então, de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Qual a importância que tu acredita que tenha essa campanha, né, já que os índices contra a violência estão subindo cada vez mais, infelizmente? Sim, essa é uma data que ela já foi instituída lá em 2011, então desde lá vem crescendo anualmente o número de campanhas no sentido de conscientizar a população para todos os tipos de violência com relação à pessoa idosa. A gente sabe que a população idosa ela está crescendo, a pirâmide está invertendo, então o futuro, né, lá em 2050, 2060, a expectativa é de que aproximadamente 1/3 da população seja de idosos, nós seremos idosos. Então, é uma campanha que vem vindo, mas vem também preparando para o futuro e acredito que faz a gente pensar em políticas públicas também voltadas para uma proteção maior para essa população. Porque quando a gente fala em violência contra a pessoa idosa, o que a gente pode considerar uma violência contra a pessoa idosa? É um ato único ou repetido de violação do direito, da integridade dessa pessoa. Mas também entra a omissão. Então, eu estou vendo algo que está sendo feito de forma inadequada e eu não faço nada. E normalmente essa violência ela vai se dar em um ambiente que ele é mais familiar, num ambiente em que teoricamente a pessoa estaria segura por pessoas também do seu vínculo familiar. Aqui em Novo Hamburgo nós temos uma lei, né, municipal, então, oriunda de um projeto de um vereador aqui da casa, do vereador Gustavo Fink, que cria, então, que institui, melhor dizendo, aqui no município, então, o Junho Violeta, que é para ser realizadas diversas ações, desde as escolas, né, que é importante trabalhar com as crianças, porque as crianças também têm o convívio com os avós, aprender a respeitar, né? E aqui na Câmara nós trabalhamos através do calendário Pró Saúde, que a gente traz todas essas campanhas dos meses coloridos, então, aqui para a TV Câmara e também em projetos de comunicação interna. Nós temos no Estatuto do Idoso, que eu acredito que seja uma das principais legislações, né? Sim. Que nenhum idoso ou idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado a seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Queria te perguntar quais são os principais tipos de violência que acometem os nossos idosos. A gente pode falar, primeiro separar nas violências que são visíveis das invisíveis. Uma violência física é muito mais perceptível do que uma violência psicológica, por exemplo. E a violência psicológica é o número 1. Quem quiser saber mais sobre os dados, lá no site do Ministério da Saúde, se eu não me engano, tem todos os dados bem certinho, assim, quem comete a violência, por estado, os principais tipos de violência por denominação. Então, dando uma revisada lá, a violência psicológica ela é um dos principais tipos de violência e é uma das violências que a gente chama de uma violência invisível, porque não é algo que, se não tem outras pessoas, não é algo que talvez a população, outras pessoas tenham acesso e saibam o que está acontecendo. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a violência ela se dá com o idoso que está mais isolado, que não tem uma rede de apoio.
E essa violência psicológica, então, que é o primeiro lugar, seria das violências invisíveis, que ela envolve menosprezo, desrespeito, algum tipo de preconceito, né, onde tem insultos, ameaças, humilhações, onde coloca o idoso num local de fragilidade. Normalmente, claro que o idoso que ele vai sofrer alguma violência, ele está em algum local de fragilidade e que não consegue se defender da forma que ele se defendia anteriormente. Porque as pessoas também sabem onde que elas pisam, né, com quem elas podem ir mais além ou não. Então, voltando aos tipos de violência, então a violência psicológica, como que a gente pode, a família, outras pessoas, ou até o profissional da saúde, é importante a gente saber identificar no nosso paciente se ele pode ou não estar sofrendo algum tipo de violência. Então, o isolamento, aquela pessoa que tem um comportamento e muda o comportamento. A mesma questão que a gente fala para a criança, né, quando tem uma mudança de comportamento, algo está acontecendo. Com o idoso vai ser da mesma forma. Se ele esquiva de algum cuidador, de algum familiar, são sinais que tem que ficar bem alertas. Outra violência é a violência física. Então, né, com arranhões, beliscões, empurrão, né, puxadas que pode ocasionar luxações, e aí os sinais são, né, sinais que são mais visíveis no corpo, às vezes, né, uma fratura, ver manchas no corpo da pessoa, arranhão, beliscão, um óculos quebrado, algo assim, tudo isso são sinais de que pode estar acontecendo algo com esse idoso, ou até mesmo se foi contido, olhar se não tem marcas de amarração, tudo isso a gente sabe que acontece. Outra forma seria negligência, então que é também, né, depois da violência psicológica, é uma das formas mais comuns, assim, onde a família ela acaba como se abandonando esse idoso e não suprindo as necessidades básicas primárias, como alimentação, vestimenta. A gente sabe que com a pandemia, o tal do fique em casa foi um prato cheio e aumentou muito a questão do abandono do idoso. Não posso visitar por proteção, mas já era algo da pessoa, da estrutura familiar de não querer vincular, né? Então, assim, não querer manter esse vínculo. Então, é bem comum negligência e abandono dos idosos. Outra questão, a violência sexual. E aí, sim, tanto pela questão do estupro, o ato sexual, mas também um outro tipo de violência que não é muito falado, mas que eu já vi algumas vezes na clínica, e aquela situação que o idoso, ele se namora por uma outra pessoa. Eu trabalho em uma clínica, né, geriátrica, isso aconteceu lá, e a situação foi que a filha não conseguiu, porque o pai estava viúvo há pouco tempo, ela não conseguia entender o pai se namorando por uma outra pessoa e até tirou da instituição. Isso é um tipo de violência que eu faço com meu pai, quando eu não permito também ele viver a sexualidade dele, viver aquilo que ele quer viver, né? Se a gente se colocar no lugar, eu não gostaria de aproveitar, ter momentos de prazer, de felicidade. Então, isso é algo que é mais comum do que a gente imagina, assim, dos filhos não querer que os pais tenham outro relacionamento depois de uma certa idade. Claro que a gente precisa ter um cuidado, porque tem uma série de fatores que envolvem, mas eu acho que a pessoa ela tem a liberdade de viver e ser feliz, né? E aí, dentro disso, não sei se as pessoas sabem, mas que o casamento para pessoa com mais de 70 anos é com separação parcial de bens, né? Não se casa com separação total de bens. Já é também um tipo de discriminação. Enfim, a violência patrimonial também, onde muitas vezes financeira e patrimonial, a gente pode falar assim, onde muitas vezes familiares próximos, normalmente é filhos, sobrinhos, se apropriam dos bens da pessoa, muitas vezes faz com que passe os bens em vida, né, de alguma forma de coação, né, porque eu vou te cuidar, algo assim, só que depois no futuro, quando o idoso precisa, muitas vezes ele não tem mais aquele bem, porque ele não sabe o tempo que ele vai seguir precisando de cuidados, né. Até com a própria aposentadoria, né? Aposentadoria, fazer
empréstimos, né, esse tipo de coisa, falsificar assinatura para obter algum ganho. Isso, inclusive, na lei é caracterizado como crime. Né? Os outros tipos de violência entram na parte mais da violência mesmo, mas a questão da violência financeira e patrimonial entra como crime que pode levar 1 a 4 anos de prisão, assim, que é considerado algo mais grave, né? O Estatuto do Idoso é a principal lei de proteção, então, da terceira idade? Sim, sim. Hoje em dia, né, a base de tudo é o Estatuto do Idoso, com certeza. E falando um pouquinho sobre os golpes virtuais, né? Você falou ali que a população está cada vez mais longeva, o Brasil não é mais um país jovem, né? Em 2050 a estimativa é que sejamos, né, mais idosos, né, do que população jovem. Ao mesmo tempo, nós temos um outro perfil de idoso, né, que é um mais ativo fisicamente, mais ativo intelectualmente, psicologicamente, mas mesmo assim, o número de golpes virtuais contra a pessoa idosa é grande, né? Quais os principais golpes que acontecem, que você pode nos enumerar, assim, e que cuidados tanto a pessoa idosa quanto os familiares ou os cuidadores podem ter, assim, para ajudar, para explicar para eles como funciona? Uhum. Isso é bem importante a gente falar nos golpes, porque os golpes são um tipo de violência contra a pessoa idosa e a questão da psicoeducação, né? As pessoas entenderem que existem esses golpes é muito importante a gente levar essa informação para a população. A primeira questão que eu ouvi uma vez uma delegada falar é que a gente sempre tem que partir do princípio que qualquer ação que nos é realizada pode ser um golpe. Isso já te elimina uma grande probabilidade de tu cair, porque tu já fica com o pé atrás com relação ao que acontece. Hoje em dia, e pós-pandemia, ali no período de pandemia, se especializou muito em golpes pela internet, golpes pelo WhatsApp. Eu fiquei me dando conta da última semana, eu acredito que 5 possibilidades de golpe me veio, assim. E eu sei, eu nem relevo aquelas informações ali que me vêm pelo WhatsApp ou ligação, porque eu sei que é golpe. Uhum. Mas muitas vezes o idoso, ele fica... é o meu nome, por exemplo, me ligaram dizendo que era do Banco X, que eu tinha uma dívida, que eu tinha que pagar, e se eu não pagasse, ia vir uma carta que eu tinha que ir no fórum com um advogado, e aí tu já fica apavorada, tá, mas o que eu devo, e aí tu vai atrás. Outro que essa semana veio foi que estavam comprando uma conta de um valor X, um valor alto, no meu cartão de crédito. E aí, naquela hora, aquele desespero, eu fui olhar, porque o meu cartão de crédito online, eu bloqueio. Não, tá bloqueado, não é? Mas se eu sou um idoso, eu já ligo para aquele número. E aí entra o golpe, eu falei isso porque entra o golpe do motoboy, não sei se tu já ouviu falar. Não. Que é um golpe bem comum, que é exatamente com a questão do cartão. Porque aí eles te mandam uma mensagem, que nem eu recebi, que estão tentando fazer uma compra, ou mesmo te ligam, se passando pelo pessoal do banco, dizendo que estão tentando fazer uma compra no teu cartão, então eles querem confirmar se é tu, aí tu vai dizer que não é tu, e aí a pessoa meio que já se apavora, né, não sou eu, e sempre é uma conta alta, e aí nesse momento eles pedem então que eles vão ter que ir buscar o cartão na tua casa, tu vai cortar esse cartão em 4 partes, mas fica ali o chip, as informações, e que vai um motoboy buscar na tua casa. E tu escreve uma carta punho, eu, fulano de tal, CPF tal, né, endereço, todos os teus dados, e aí o motoboy busca e eles ficam com todas as tuas informações e passam a utilizar o teu cartão. Quando a pessoa se dá conta, porque muito rapidamente eles conseguem, esses golpistas hoje em dia, eles já andam com a maquininha também de cartão de crédito. Uhum. Eu já tive pessoas conhecidas que deixando a bolsa dentro do carro e questão de 10, 20 minutos já passaram. Então, eles estão muito especializados. Então, essa questão do motoboy nunca mandar cartão nenhum, porque o banco não faz isso de ligar para ver se tu está fazendo uma compra ou não. Né? Então, não manda dados, não manda cartão.
Fora os golpes que envolvem as questões emocionais, né? Ah, estou com o seu filho, com o seu neto. Sim, isso é muito comum. Eu tenho uma paciente que agora, há um mês atrás, vou dizer assim que eu atendo muito a população idosa, e eu acho que nos últimos 2 meses eu tenho 4 idosas que caíram em golpes, e variados valores. E uma delas foi essa questão de ligarem, que estava com a filha, e ela se apavorou, que foi uma ligação na madrugada, e ela desceu no apartamento com 3 mil reais e alguém estava esperando no prédio dela, lá embaixo, né, na portaria, porque não tinha porteiro, e ela deu os 3 mil reais. E ela não atinou a ligar para a filha, não atinou a fazer nada, e levaram os 3 mil reais. Aí a filha foi, denunciou, e aí se chegou assim à conclusão, como ela vai a bingos, não é em Novo Hamburgo, é em São Leopoldo. O delegado até acha que são as pessoas que conhecem a rotina dela, sabia que ela tinha dinheiro em casa, né? Então, assim, que conhece um pouco da rotina da pessoa. Por isso que também é muito importante o idoso não falar sobre os bens que tem, não abrir muito, eu moro sozinha, eu moro com filho. Tem que se proteger nesse sentido. E a gente também, enquanto filhos, sobrinhos, enfim, a gente precisa também instruir os idosos a não caírem em nenhum golpe. Eu falo para minha mãe, se ligarem, diz qualquer situação, diz a minha filha que resolve essas questões de banco. Tem que instruir dessa forma, porque é muito fácil de cair. Não é só o idoso que cai, né? Eu vi a delegada falando assim que diariamente são pessoas de qualquer idade, mas o idoso ele é mais vulnerável, mais suscetível, porque tem uma questão até que é neurológica que acontece no envelhecimento, que o cérebro ele modifica e o idoso vai ficando com algumas dificuldades. E uma das dificuldades é uma lentificação do processamento mental. Então vem alguém e joga uma informação, até ele pensar, raciocinar, ele já fica diminuído na sua capacidade de tomar decisão, resolver problema, capacidade de julgamento. Aí entra numa questão que é biológica também do envelhecimento, de ter mais dificuldades. Em relação às redes sociais, a gente sabe que os idosos gostam bastante, né? E acredito que também é bom para fazer amizades, né? Na época da pandemia, o WhatsApp reaproximou famílias, né? Às vezes as famílias moram muito longe, mas falando assim, de mídias sociais mesmo, assim, que cuidados eles devem ter? Penso que deve ser mais ou menos o mesmo cuidado que se tem com crianças, né? Que é monitorar com quem que o idoso está falando, porque algo que é bem comum é o estelionato afetivo. Eu já tive uma paciente um tempo atrás que ela perdeu mais de 70 mil reais. E agora eu tenho uma outra que ontem conversando, tenho certeza que ela estava se encaminhando para entrar num outro golpe. Então, como que é o estelionato afetivo? Normalmente, o estelionatário, ele fala, se utiliza também o nome do golpe do soldado americano. Por quê? Porque normalmente é uma pessoa que se diz estar em um outro país, trabalhando, um marinheiro, aviador, algo assim desse sentido. Né, que ele que vai acionar a vítima pela internet, por Facebook, Instagram. Então, do nada, a pessoa chega e começa a conversar. Nem é por aplicativos de relacionamento, é de forma mais orgânica ali. Aí ele manda para várias pessoas, quem cair na dele, né? E a maioria das vezes as pessoas caem por uma carência afetiva. As mulheres são mais propensas a acreditar nesse tipo de relacionamento? As mulheres caem mais nesse tipo de relacionamento. E não é algo assim que é algo que eles fazem como se fosse uma teatralidade, assim, é algo que não vai te pedir dinheiro em 1 semana, 2 semanas, não. Ele vai criar um vínculo contigo, criar toda uma história, um envolvimento que a pessoa vai achar bom, ele está apaixonado, e a pessoa vai se apaixonar por essa pessoa que na verdade não existe, e se passa fotos que são falsas, às vezes faz contato telefônico, inclusive faz chamada de vídeo, mas às vezes pega a foto de alguém que é muito parecido. Então, tudo isso acontece e aí entra na fragilidade das pessoas que acabam entrando nesse golpe e perdendo muito dinheiro. Porque o que eles falam? Eles querem voltar para o Brasil, mas o dinheiro está retido, então eles precisam que enviem um valor para ajudar ele. Quando ele chegar aqui, ele vai conseguir
recuperar esse dinheiro e depois vai pagar. E nisso a pessoa vai se afundando cada vez mais e dando dinheiro. E tem casos que a pessoa começa a fazer empréstimos, consignados, tudo para enviar o dinheiro para a vítima, porque já se vê lá no meio de uma situação que não tem mais, que para ela não tem mais como voltar atrás. E aí tem uma outra questão também desse tipo de golpe que acredito ser muito subnotificado, porque as pessoas ficam com vergonha depois, quando se dão conta de que caíram num golpe, contar para os outros Qualquer tipo de golpe, né? Sim, a pessoa fica, né, o golpe, e quando a gente fala na violência física, psicológica do familiar com a pessoa que violentou, também tem uma dificuldade de denunciar, porque se o meu filho está me batendo, onde foi que eu errei? Como que eu vou falar para o outro, porque daí a falha foi minha? E aí entra esse aspecto, assim, que é bem importante. Então, não são questões que são tão fáceis de lidar, são questões que são mais delicadas, né? Qual grupo que pratica maior violência contra os idosos? É alguém da família, é vizinho, são os cuidadores que estão em casa ou nas próprias clínicas, né? Qual é a realidade? A realidade, bom, quem mais sofre violência é mulher casada ou viúva, né, assim, que tem uma fragilidade maior. Quem mais comete são os homens, ainda assim, dessa forma. Mas normalmente são filhos, netos, então também, né, ou o próprio cuidador que acaba cometendo algum tipo de violência. Nesse quesito, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque a gente julga muito o cuidador. Não tô né, também passando panos, mas muitas vezes o cuidador me procura, porque eu dou aula também em curso de cuidador de idosos, tenho uma experiência nesse sentido, e muitas vezes o cuidador me procura porque ele está no limite dele. Ele sabe que se ele não tiver um apoio psicológico, ele vai agredir o seu familiar, porque ele está sobrecarregado, com uma carga emocional muito grande. Normalmente são casos em que o paciente tem alguma questão cognitiva, alguma demência. Então o cuidado ele fica muito intenso e a pessoa ela passa a não conseguir dar conta e muitas vezes ela não tem uma rede de apoio, ela se vê sozinha e sobrecarrega e ela se perde nesse sentido. Então, ela precisaria de um apoio psicológico, um apoio familiar, enfim. Às vezes até a pessoa não aceita ajuda, a gente tem às vezes essa dificuldade, né, de achar que dá conta de tudo. Mas sempre é bom, assim, a gente olhar por todos os aspectos também, né? Não só aquela pessoa, assim, ela é a pessoa má da história. Claro que tem pessoas que fazem por gosto e são más, mas muitas vezes não, ela está no limite dela também. Falando um pouquinho sobre as denúncias, quem são as pessoas que mais denunciam? E como as denúncias podem ser feitas, né? Já que você falou que a omissão também é um tipo de violência, né? Sim. Sobre as denúncias, quem mais denuncia são terceiros, são os dados que eu peguei lá do site, que eu comentei lá no início. Então, as pessoas de fora, porque o idoso entra na questão assim do denunciar, a vergonha de estar denunciando um familiar seu. Mas também fazem algum tipo de denúncia, mas principalmente são terceiros que acabam vendo a situação, ou os profissionais de saúde, porque a gente tem um dever ético de proteger, né, a questão quando a gente fala de direitos do idoso, é quem que tem que os proteger, a família, a sociedade e o Estado como um todo. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto sociedade, a gente tem um dever moral também, um dever ético de fazer a denúncia se a gente perceber alguma coisa que está acontecendo. Então, principalmente são terceiros. Um dado que eu achei super inclusive preocupante, assim, é que as denúncias, elas ocorrem, é discrepante, assim, o número de denúncias que acontecem depois de 1 ano de agressão. Então, não é assim, aconteceu uma vez, a pessoa vai lá. Não, é quando, assim, chega num limite. Então, mais de 1 ano, mais de 1 mês, semanas. Claro que tem algo que é mais casual, mas a maioria é agressões que já vêm sendo cometidas por muito tempo. E por um familiar, normalmente, né, ou um cuidador, alguém que está ali prestando esse auxílio.
Nós temos o Disque 100, né, que é o Disque Isso. Direitos Humanos, né? Isso. Esse é o principal meio de denúncia, lembrando, né, a quem está nos assistindo, que é gratuito e também anônimo, né? A pessoa não precisa se identificar, né? Não precisa se identificar, pode ligar para o Disque 100 ou procurar uma delegacia mais próxima. Aqui em Novo Hamburgo a gente não tem delegacia do idoso, a mais próxima é em Porto Alegre. É que eu acho que também é algo que deveria se ter mais delegacias do idoso especializada, porque e pensando até em termos de futuro, assim, né, que vai aumentar muito o número da população idosa, a gente precisa se preparar para isso. Mas pelo 190 podem ser feitas as denúncias também? Também pode ser feita para uma delegacia normal, assim, mas o Disque 100 é onde vai computar os dados também, porque daí vai alimentar o site do Ministério. Então, o ideal seria no Disque 100. Agora, o que se faz com essas denúncias aí é uma outra situação, porque muitas vezes se investiga, não é algo que vai muito além, sabe? Acho que ainda falta se pensar, né, de que forma isso vai ser resolvido, essa situação. Porque um dos medos também, por exemplo, do idoso de denunciar é que depois ele vai ter que estar com o seu familiar ali, sim, convivendo no dia a dia, porque ele não vai ser preso, ele não vai, e aí se é a única pessoa que pode cuidar dele. Então, ainda é mais frágil a situação do idoso do que, por exemplo, da mulher, né? Que já conseguiu algumas garantias, né, nesse sentido, seja de medidas protetivas, de estar longe do violentador, né? Com certeza, nesse sentido, sim, porque o idoso, ele está num período da vida de maior fragilidade. E quando a gente pensa assim, envelhecimento, o envelhecimento é progressivo, ele vai ficando cada vez mais frágil. E aí ele fica à mercê nas mãos de uma pessoa que daqui a pouco né, não está fazendo o cuidado da forma que deveria. E aí a gente pode pensar também assim, lá atrás, porque nem todas as relações são flores. Muitas vezes foi um pai que foi abusivo, um pai com problema com drogas, enfim, e que não foi o pai presente. E agora o filho, ele se vê obrigado, porque é o dever do filho, assistir, né, os mais velhos, seus pais. Então, assim, eu tenho que agora cuidar de ti, mas tu nunca fez o teu papel de cuidar de mim, né, cuidar da família quando era mais novo. E isso é algo que é bem complicado, quando eu cuido de alguém por obrigação. Porque se eu acho que é um dever, que eu tenho que cuidar para retribuir o amor que me deu, isso é uma questão, porque tu consegue ver algo de positivo no cuidado. Mas quando se torna uma obrigação, aí é um caminho para não dar certo. A violência contra as mulheres, a violência e o abuso sexual contra crianças, né, e adolescentes cresceram muito durante a pandemia. É uma realidade também da população idosa? Olha, eu creio que sim, eu não acompanhei os dados exatamente, mas eu creio que deve ter aumentado sim. Porque a questão do isolamento social, né, como uma forma geral, aumentou em muito, e a gente vê assim que a questão da violência sexual, infelizmente, é algo, os números são expressivos, né? Eu acredito que em todas as parcelas da população seja dessa forma, não sendo diferente em idosos. E agora eu me lembrei que a gente não falou da violência institucional, porque muitas vezes a gente até fica sabendo alguma questão de abuso em instituições, né? Sai na mídia, algo assim nesse sentido. Mas quando é mais um filho, algo assim, não vamos... isso acontece? Claro que acontece, muito. E aí entra a vergonha da denúncia também, né? Por isso que de que forma assim, de ficar atento, né, se o idoso está sofrendo ou não algum tipo de violência sexual. A questão comportamental, se mudar o comportamento, mas também assim, se perceber que tem sangue na calcinha, né, até na cueca, porque não vai abusar de um homem, né, também idoso. Se tem algum tipo assim de marcas, manchas, né, nos seios, alguma coisa assim que foi mais agressiva, tem que também ficar atento nesse sentido de visualização mais física, assim, porque pode acontecer, né? A gente sabe que muitos dos nossos idosos são acometidos, né, por algum tipo de demência ou até mesmo
por Alzheimer, né? Esses fatores, eles contribuem, assim, para uma maior violência? Sim, sim. É um dos principais fatores até de risco, né? Quando a gente fala em cuidador, tem uma pesquisa que fala que após 2 anos de cuidado, o risco para cuidador de Alzheimer, após 2 anos de cuidado, o risco de violência aumenta expressivamente. Porque 2 anos é o limite, depois vai chegando, a pessoa vai chegando ao seu limite, né? Então, esse dado, assim, cuidar de uma pessoa que está envelhecendo normal, já tem a sua demanda. E ela é bem, é lúcida, tudo. Eu sei por ser cuidadora e a minha avó também morou com a gente e a minha avó, ela faleceu lúcida, orientada até o final da vida. Mas tô sabendo que tu tem um compromisso diário, um compromisso de café, de uma comida, né, uma fruta no meio da manhã, o almoço, né, um lanche da tarde, janta, remédio, roupa, enfim, toda a assistência, isso vai desgastando ao longo... Banhos também. Banho, vai desgastando ao longo do tempo. Agora, quando a pessoa ela tem uma demência, que o cuidado fica redobrado, muitas vezes entra a questão de uma agressividade, sabe que não é regra, mas muitos idosos com Alzheimer vão ser agressivos. E aí, muitas vezes, a forma é responder com agressividade, porque as pessoas não conseguem separar, não todos, mas algumas pessoas, que ela está sendo agressiva, não porque ela tem algo contra ti, é algo da doença, ela não está mais concatenando as ideias dela. Então, a pessoa acaba também indo, o paciente fica agressivo e quem está cuidando acaba ficando mais agressivo. E é um círculo vicioso, porque um cuidador que está mais desorganizado psiquicamente, ele é agressivo, vai deixar o paciente também mais agressivo. E aí vai só piorar essa situação. Então, um idoso que ele tem alguma fragilidade cognitiva, qualquer tipo de demência, ele acaba sendo mais suscetível até em função do próprio cuidado, requerer mais dele. Inclusive, agora estou me lembrando que eu tenho uma pessoa que eu atendo na casa, também faço atendimento a domicílio e eles têm câmeras na casa, tudo, e a esposa dele me mostrou o cuidador sendo incisivo, que ele tinha que tomar banho, né? E a pessoa, ela até esquece que tem câmeras e age assim, né, de uma forma que não deveria estar agindo naquele momento, sendo cuidador. Porque eu falo também assim, tem uma diferença de tu ser o cuidador profissional e tu ser um cuidador familiar. O cuidador profissional, ele tem opção, mas o paciente está me demandando demais, vou procurar um paciente mais tranquilo e vai embora. Mas o cuidador familiar, tu não tem outra opção, tu vai ter que ficar ali com o teu pai, com a tua mãe, com o teu marido, e era isso. E aí, como que eu lido com tudo isso? Porque não é só a técnica, tem todo um envolvimento emocional por trás do cuidado, né? É meu pai, é meu familiar, eu vendo ele se deteriorar, a doença aí progredindo, né? Então, são uma série de fatores que envolvem. Como a família pode saber nesse sentido, assim, porque muitas famílias dizem, não, eu vou cuidar até o fim, é minha obrigação, meu pai sempre cuidou de mim, minha mãe, mas como saber esse limiar, assim, não, aqui esgotou minhas possibilidades, é melhor mandar para uma clínica especializada, que tem mais condições, uma estrutura maior, porque mexe muito com o emocional, né? Sim. Antigamente, assim, quando eu não trabalhava com terceira idade, eu achava, uma clínica, não. Mas hoje em dia eu já tenho um olhar diferente, porque tem situações que fica muito inviável para a família ter o seu familiar junto né, em casa. Até porque se a gente pegar em gastos, né? Claro que eu estou falando aí uma parcela da população que tem um poder aquisitivo maior para poder pagar, né? Mas se tu tiver 3 cuidadores em casa, 3, 4 cuidadores que vão revezar dia e noite, ou tu colocar numa clínica, as famílias me falam que o valor equivale, assim, né? Se tu tem essa condição. E também se tu deixa só um cuidador, imagina o esgotamento, não tem condições, Não né? tem condições, né, de ter. E então é chegado um momento, muitas vezes, que é um limite que a família vai ir percebendo, bom, não dá mais pra gente, não dá para manter essa estrutura. Só que, às vezes, o que a gente vê? Uma família com 3 filhos, 2 querem, um não quer.
E aí fica um embate, não, eu não quero, mas tu vai te responsabilizar pelo cuidado? Porque eu tenho pacientes que são, assim, teoricamente mais lúcidos, têm algum declínio cognitivo e que estão na clínica que eu trabalho e me falam, eu poderia estar na minha casa, tendo alguém para ficar comigo, e eu concordo que poderia. Mas o que eu falo para os seus filhos é muito mais cômodo a senhora estar aqui, porque ele só paga no final do mês. Tem médico, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem medicação, tem exames, tem tudo o que precisa ali. Então, os filhos não têm grande envolvimento, paga e está tudo certo. Às vezes tem essa questão assim também que facilita o lado dos filhos para estar numa clínica. Mas, voltando assim, a questão do cuidado mesmo, né? Quando o idoso ele fica muito agressivo, quando ele exige assim, até cuidados mais especializados de alimentação, de fisioterapia. Então, o momento de daqui a pouco procurar uma boa clínica, né? E aí vai da família saber também o procurar a clínica, né? Assim, porque tu tem que ver como é que funciona, ter um olhar bem atento, tentar saber, porque a gente sabe que tem lugares e lugares também que são confiáveis e outros não. Lídia, estamos chegando ao final do nosso programa, então gostaria que fizesse as considerações finais e depois deixasse um recado então à nossa comunidade que está nos assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro, também pelo nosso YouTube aqui da emissora legislativa, tanto para os idosos, né, quanto para os familiares e cuidadores. Fique à vontade. Obrigada. Então, queria agradecer, né, pelo convite de poder estar aqui falando no Junho Violeta, que é uma data que eu venho militando há alguns anos, né, nesse sentido de trazer esclarecimento para a população, tanto a população idosa quanto as famílias, porque o idoso ele também precisa se apropriar dessas informações para se proteger. Lembrem o que eu falei lá no meio, mais ou menos, do programa, de que a gente tem que desconfiar de qualquer situação que se impõe que possa ser golpe. Pensa que é golpe, depois tu vai e descobre se não é. E os filhos instruírem os pais, assim, no sentido de que não resolvam nada, não tomem nenhum tipo de decisão se acharem que possa ser um golpe. Não passar nenhuma informação com relação a rendimentos, com relação à numeração de documentos, né? Todos esses cuidados, assim, inteirar os seus pais. De ter uma conversa tranquila também, de poder ter um momento para falar sobre isso, sobre os tipos de golpes que estão, né, muito em voga hoje em dia. E, enfim, assim, espero que Novo Hamburgo, né, que nem tu comentaste lá no início, que possa também, assim, levar essa ideia do Junho Violeta para as escolas, seria um sonho, assim, porque tudo passa pela infância. Então, eu acho que também seria algo muito bacana de integrar a sociedade. Algo também que eu vejo muito, o comércio precisa se preparar para atender as pessoas idosas. É algo também que precisa ser trabalhado, não só em Novo Hamburgo, mas em todas as cidades. As coisas que eu escuto dos meus pacientes com relação a atendimentos. Falta de paciência? Falta de paciência, mas muitas vezes vai para comprar um produto e acaba... Por exemplo, uma paciente queria comprar um celular, ela só queria ligar. Aí venderam um iPhone de R$2.000. Ela nem sabia mexer. Um iPhone não, um smartphone. Aí foi com o smartphone para casa, mas ela não sabe. Aí foram trocar. Aí depois viram que fizeram um plano de 200 e poucos reais por mês. Só que ela só queria um telefone para ligar para os filhos. Aí trocaram por um telefone normal. Então as lojas, elas também tentam, elas pegam uma fragilidade do idoso e tentam enfiar produtos, né, goela abaixo, assim. E muitas vezes, se os filhos não sabem, ficam. Ou, enfim, já teve uma situação que eu achei que foi muito... que é uma pessoa que ele é de 2 irmãos, e ele me falou, Lidiane, eu fui a Novo Hamburgo para comprar o carro, eu queria comprar uma caminhonete. Ele é uma pessoa que tem um poder aquisitivo enorme lá na cidade. E ele veio numa concessionária aqui em Novo Hamburgo, entrou nos carros, ninguém veio atender ele. Ele disse, ninguém veio me atender. E a esposa dele confirmou do lado que não deram bola para ele, porque ele é do interior, 2 irmãos, veio simples. Ele disse, eu queria comprar o carro à vista, de 100 e poucos mil. Ninguém me atendeu. Aí ele pegou e foi a Caxias comprar. Então, assim, tem que também, tem que dar o olhar, porque o idoso, hoje em dia, ele tem um poder aquisitivo enorme, assim. Eu falo assim, eu sou psicóloga de idoso, às vezes a crise.
para quem trabalha com idoso, muitas vezes não tem crise, porque é um dinheiro que ele tem certo ali, né? Então, eu acho que o comércio precisa se atentar a isso também, né? Enfim, aí eu falo bastante, né? Mas eu acho que... Estamos aqui para isso, para trazer esclarecimentos para a nossa comunidade. É que tem muitas coisas Fica que a gente vai lembrando, assim, de informações que são relevantes. Amplo, né? Porque eu acho que isso do comércio é um trabalho, assim, que é para o futuro, assim, precisa ser trabalhado. As pessoas estarem preparadas com paciência, tolerância, né, para a pessoa idosa. Acessibilidade nos lugares também. Acessibilidade nos lugares, né? E as pessoas, de forma geral, respeitarem o idoso. Agora eu me lembrei de uma paciente, mas foi no centro de Porto Alegre, ela tem uma dificuldade de caminhar, ela é mais lenta. Ela disse que ela leva cotoveladas das pessoas. Gente, onde que a gente está vivendo, né? E isso é a gente amanhã. Não tem, né? Só se tu morrer antes. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa, Lidiane. Tá, obrigada. Chegamos ao fim de mais um Vitalidade, o programa de hoje sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara NH trouxe um bate-papo então com a neuropsicóloga e doutoranda em ciências da reabilitação neurológica Lidiane Klein. Conversamos sobre a campanha Junho Violeta e a conscientização da população sobre a importância do combate à violência contra os idosos. Lembramos que as denúncias podem ser realizadas de forma anônima e gratuita pelo Disque 100. Esse programa será reprisado aqui pela TV Legislativa e também está disponível em nosso canal no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima.